Lance Nauta é a coluna no Tático deste final de semana. Vai falar sobre o jogo mais quente da 16ª rodada do Brasileirão. Vai acontecer lá no Estádio Independência, recém-inaugurado, né? Recém-reformado, na Arena Independência em Belo Horizonte, entre o Atlético Mineiro e o Vasco. O Atlético é o líder, o Vasco vice-líder. Se o Vasco vencer, ultrapassa o Atlético. Só que o Atlético é líder com um jogo a menos, ou seja, ele vencendo o Vasco pode ampliar essa vantagem e disparar na ponta de vez, e o Atlético tem o melhor ataque e a melhor defesa. Compensação, o Vasco da Gama não sofre gol há 8 jogos, isso aí mostra que a equipe vascaína tem condições de tentar parar o Atlético. Então vamos falar sobre esse jogão, o jogão que vai parar a rodada do Brasileirão desse fim de semana. Vamos começar pelo Atlético, que é o mandante, vamos ver. O Atlético Mineiro teve uma certa dificuldade de vencer o Curitiba, mas ganhou com autoridade. O tempo inteiro esteve melhor, teve uma possibilidade do Curitiba empatar no segundo tempo, mas o Atlético administrou muito bem. Vai ter a volta do Pierre no meio de campo, o Pierre que faz muito bem o setor, a marcação, e ele é o volantão, o xerifão da defesa do Atlético Mineiro, com uma defesa muito boa, que tem o Hever, né? Que o capitão Hever e o Léo. O Léo se machucou, levou uma cotovelada do Leonardo, mas ele vai para campo. Não é nenhum problema, e com isso a equipe do Atlético Mineiro tem a sua defesa perfeitinha. A defesa que vai ter o Marcos Rocha, lateral esquerdo, avançando muito. O Marcos Rocha, que brilhou no América Mineiro e agora no Atlético Mineiro, vai se mostrando um atacante, um lateral que apoia muito bem, quase um atacante. O Júnior César também, ex-jogador do Flamengo, também vai apoiando. O Atlético Mineiro joga da seguinte maneira: o Pierre um pouco mais recuado, junto com o Leandro Donizete, dois volantes que marcam muito bem, 3 jogadores que chegam no ataque. Só o Jô isolado na frente, o Jô que barrou o André que foi para o Santos, inclusive, já que estava com pouca possibilidade no Atlético Mineiro. O Jô caiu como uma luva nessa equipe do Atlético Mineiro, e tem o Ronaldinho Gaúcho, normalmente é o Bernard, mas o Bernard está machucado, não deve jogar, vai acabar jogando o Escudeiro e o Guilherme. Então, como que o Atlético Mineiro joga? O Guilherme, ele cai para onde o Ronaldinho não joga. Então, quer dizer, se o Ronaldinho estiver no meio, o Guilherme vai jogar pela esquerda. Se o Ronaldinho estiver pela esquerda, o Guilherme cai mais centralizado. O Escudeiro deve fazer o jogo pela direita, tá? Tentando chegar, e o jogador recuado, o jogador mais adiantado ali na frente. Qual o foco do Atlético? O Atlético joga muito pelos laterais, esses 3 jogadores trabalham muito bem, mas a grande questão do Atlético é que o Ronaldinho Gaúcho está numa fase muito boa. O Ronaldinho, ele está sabendo inverter jogadas, está chamando o jogo para si, e vou separar 2 lances do Ronaldinho Gaúcho na partida contra o Curitiba para ver como é que ele foi decisivo. Vamos lá. Olha só, o primeiro lance, o Ronaldinho, ele observa a entrada do Jô e toca para o Jô. O Jô totalmente livre, ele chuta, mas aí o goleiro do Curitiba o Vanderlei faz uma defesa sensacional e evita que o time do Atlético chegue ao gol com o Jô, né? Observando bem essa jogada rápida do Ronaldinho. Outro lance de bola parada. Olha, o Ronaldinho vai bater esse escanteio. O Hever chega na frente, se antecipa e faz de cabeça o gol da vitória do Atlético Mineiro sobre a equipe do Curitiba. Então o que acontece com o Ronaldinho? O Ronaldinho está chamando o jogo para si. Cai pela direita, pelo centro, pela esquerda. Ele pega a bola, observa os companheiros e está sendo um garçom, está sendo um assistente de muita qualidade. Ele não é o melhor assistente do Campeonato Brasileiro, porque para isso os atacantes têm que fazer os gols na hora da bola chegar a eles. E o Jô, apesar de muito bem nas primeiras rodadas, ele deu uma secada de gols que ele vem marcando. Então a equipe do Atlético Mineiro, se o Jô estiver bem calibrado, o Ronaldinho chegando do jeito que está chegando, não deve nem sentir a falta do Bernard. Se o Bernard não jogar o Escudeiro. Eu acredito que o Atlético vai certamente jogar muito ofensivamente, aproveitando o fator campo. Certamente a torcida atleticana vai aparecer, vai ser um dos maiores públicos da rodada, e pela fase que o Atlético está mostrando, o Atlético não faz uma campanha tão boa assim há vários anos. Eu acredito que desde 87 o Atlético foi finalista nos anos 90, mas a campanha assim, esplendorosa foi a de 77 a de 87. 77 foi vice-campeão, 87 acabou sendo eliminado pelo Flamengo na Copa União. Mas essa campanha do Atlético é muito boa, então tem que tomar muito cuidado com ele. Agora vamos pro Vasco, né? O Vasco que não é um time qualquer, não. O Vasco está tranquilo, está repetindo a equipe que ganhou do Sport de Recife. O Felipe deve voltar, mas vai ficar no banco. O foco no Juninho, é o jogador que fica centralizando, jogando mais um pouco para o meio de campo. O Carlos Alberto caindo um pouquinho mais para a esquerda. O Wendel faz uma marcação auxiliando o Newton como acontece com a equipe do Vasco, do Atlético Mineiro, que tem o Leandro Donizete e o Pierre, tem o Wendel e tem o Newton, o Juninho, o Carlos Alberto com um pouco mais de liberdade, o Éder Luiz chegando muito pela direita, quase que um ponta direita. O Éder Luiz gosta de cair muito por esse setor, e o Vasco vem atacando muito por esse setor, porque o Ademir sabe apoiar muito bem. E o Alexandre, claro, lá na frente, o Alexandre que vem fazendo muitos gols, está com uma
campanha, né? Tá numa temporada muito boa. O que eu vejo como diferencial para o Vasco é a boa fase do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele barrou o Felipe, ele conseguiu essa vaga, o Rômulo saiu, o Vasco fez um ajuste ali no meio de campo, entrando no Nilton e tal, mas o Carlos Alberto aproveitou muito bem e está sendo aquele jogador que fez a diferença para o Vasco quando o Vasco estava na Série B. E não é só o Carlos Alberto. O Vasco tem muitas jogadas que podem fazer a diferença. E uma delas é na bola parada. Uma jogada clássica, último jogo contra o Sport, olha só o que o Juninho faz numa cobrança de falta. O jogo estava 0-0, 20 e poucos do segundo tempo, a tendência de empate na casa do adversário, lá em Recife, a torcida do Sport em cima, mas jogadinha manjada, Juninho bate, vai e faz o gol. O Juninho é um jogador que está muito bem. Ele é o grande cérebro do Vasco. Eu acredito que o Carlos Alberto seja o diferencial, mas o cérebro do Vasco é o Juninho. Fase excelente e a equipe do Vasco tem condições de fazer um jogo bonito contra o Atlético Mineiro. O Atlético é o favorito? Tem o seu lado favorito. Claro, vai jogar em casa, é o líder do campeonato, melhor ataque, melhor defesa. Mas o Vasco tem um time muito bom, está numa fase muito boa. E pode até sonhar com uma vitória que o colocaria como um líder. Não um líder em percentual, porque o Atlético teria um jogo a menos, poderia ultrapassá-lo, mas poderia, pode com certeza, com a vitória passaria o Atlético na tabela de classificação. Só que eu estou acreditando que esse jogo está com uma pinta de empate. O Atlético tem um ataque muito forte, mas o Vasco tem uma defesa forte também. O Vasco vai jogar um pouco mais postado. É uma partida para pouquíssimos gols, um empate de 0-0, um empate de 1-1, vitória apertadíssima para cada lado. Não acredito que esse jogo seja feio também. Eu estou falando que vai sair pouco gol, mas vamos ver muitas jogadas, muitas variações táticas, porque os dois times possuem qualidades para isso. É um jogo praticamente imperdível. Se eu tivesse que escolher uma partida, certamente escolheria Vasco Atlético Mineiro para acompanhar. É jogão.